Ok, saúde para você está de volta. Hoje, então, conversando com a endocrinologista, a doutora Lissandra, sobre osteoporose. Agora, Lissandra, o diagnóstico da osteoporose? O diagnóstico, ele é feito, o padrão ouro que a gente solicita mesmo é a densitometria óssea. Como eu falei anteriormente, como os principais ossos, né, do organismo da gente que são acometidos pela osteoporose são coluna e o colo de fêmur, são as duas incidências que geralmente a gente pede nesse exame. E a partir deste exame a gente vai avaliar a densidade mineral do osso e quantificar o risco que essa pessoa tem ou não de desenvolver uma fratura. Tá, agora, Lissandra, quem tem osteoporose? Pode, não pode, deve praticar atividade física? Deve, pode e deve praticar atividade física. A perda mineral óssea é gradativa, principalmente com a idade. O pico de massa óssea, que geralmente, né, assim, que concretiza um osso perfeito mesmo, acontece até os 20 anos. Então, por isso que é importante, desde a infância, a gente já está prevenindo, a gente está estimulando a prática de atividade física para as crianças, para ela chegar mais ou menos com essa idade, que já tem influência hormonal, com o osso mais compacto, mais sólido, com uma massa mineral melhor. A partir dessa idade, há uma tendência a uma diminuição progressiva, a uma maior reabsorção e, por alguns fatores externos, de repente, a diminuição na formação desse osso. Então, é isso que, esse desequilíbrio que a longo prazo vai levar à consequência da osteoporose. Então, a prática da atividade física contínua, independente que seja até mais ou menos esses 20 anos de idade que eu te falei, que é onde ocorre o pico da massa óssea, é importante que seja prevalecida, entendeu? Porque aí a gente continue estimulando essa formação óssea, diminuindo essa reabsorção. Agora, Lissandra, quais as complicações que uma pessoa pode ter por causa da osteoporose? De complicações, as fraturas são as principais complicações e, advindas dessas fraturas, há uma diminuição da qualidade de vida dos pacientes. Estima-se que os últimos dados da Organização Mundial de Saúde, a nível de Brasil, os mais recentes, 10 milhões de brasileiros são acometidos pela osteoporose. E destes, 2 milhões e 400 evoluíram com fraturas, ou seja, a qualidade de vida desses pacientes diminui muito. Principalmente o colo de fêmur, que é a principal fratura que o paciente pode, né, assim, desenvolver, em 6 meses o índice de mortalidade é alto. Então, assim, diante de uma fratura de colo de fêmur, o paciente que geralmente já é idoso, já tem comorbidades associadas, vai ficar acamado, né, restrito ao leito, a predisposição dele a uma mortalidade é muito maior. Tá, agora, Lissandra, a pessoa deve se preocupar com a osteoporose, então, só depois da menopausa? Não, como eu acho que tudo que a gente aqui está conversando é o seguinte, a gente tem que ter uma consciência que o nosso osso é a arquitetura do nosso corpo, então a gente tem que preocupar com isso desde que a gente é criança. O que eu sempre gosto de enfatizar é que uma alimentação adequada, uma prática de atividade física é importante para tudo, para a gente ter um equilíbrio no nosso organismo, inclusive para a formação, né, e estruturação óssea. Então, a gente tem que começar lá da infância preocupando com isso, para que a gente chegue na idade adulta, né, quando a gente for já vítima dos efeitos hormonais, da queda estrogênica, a gente não sofrer tanto com isso, com essas consequências e essas possibilidades de fratura que diminuem a qualidade de vida das pessoas. Sim. Agora, Alessandra, nós temos mais uma pergunta de um telespectador. Vamos lá, então. Doutora, essa osteoporose tem cura? Então, Alessandra, tem cura a osteoporose? Na verdade, existem medicações que melhoram que diminuem a perda dessa massa óssea. O que eu quero dizer é o seguinte, existem medicações que atuam, hoje já existem medicações que atuam na formação do osso, e medicações que inibem a reabsorção do osso. Então, o paciente, por exemplo, a densitometria óssea que apresenta para a gente uma osteoporose, usando uma medicação adequada e fazendo um controle adequado, ele pode conseguir diminuir essa reabsorção, melhorar esse desequilíbrio ósseo e, por exemplo, cair para uma osteopenia, que é um grau prévio da osteoporose, assim dizendo. Há pessoas, por exemplo, que a princípio, né, têm osteopenia e conseguem voltar para a normalização.
Só que uma vez que você não tem esse estímulo de melhora óssea, vai acontecer gradativamente uma piora. Então, assim, existe um equilíbrio enquanto a gente está usando a medicação instituída, né? Então, tá fazendo um acompanhamento com o especialista, né, frequente, quem já tem a doença, quem tem fatores de risco para desenvolver, eu acho que tem que estar sempre atento a isso, sim. Então, queria que você falasse mais dicas, né? Quais são as recomendações, então, para a pessoa que já tem e para que a pessoa, pelo menos assim, alivie, né, os sintomas quando for o momento delas aparecerem, já que não é possível evitar. Porque infelizmente a queda hormonal de fato, todos nós vamos, né, assim, ser submetidos a ela mesma. Então não tem como a gente, mas por exemplo, assim, mulheres que entram na menopausa e que fazem uma terapia de reposição hormonal, então elas melhoram essa massa mineral. Então, de repente, uma terapia de reposição hormonal bem aplicada retardaria ou até impediria esse processo osteoporótico. Então, seria uma dica. O fato também de manter uma dieta equilibrada, rica em cálcio, de praticar atividade física, seria uma outra dica também. Evitar o cigarro, parar de beber também seria uma outra, né, assim, uma medida preventiva e de melhora de qualidade de vida também. E, infelizmente, para os pacientes que necessitam usar corticoide a longo prazo, infelizmente eles sofreriam, né, assim, não teriam como evitar essa perda de massa óssea. Então, eu acho que tudo isso que possa ser feito no intuito de amenizar, eu acho que pode ser instituído. É lógico que não é chegar na farmácia e pedir um cálcio, né, para poder tomar assim, sem orientação. A gente tem que ter orientação, porque também elevar os níveis de cálcio sem orientação médica, a gente pode trazer um monte de consequências também, então não é por aí. Então é sobre orientação, eu acho que tudo é válido e aí melhora a qualidade de vida dessas pessoas que têm ou que por si só têm fatores de risco para desenvolver. E suplementar com a vitamina D? Então, as principais fontes, né, de suplementação é o cálcio que a gente tem hoje e a vitamina D. E como hoje a gente, né, vive aquela de usar filtro solar, de não ficar tão exposto ao sol, a grande maioria das pessoas tem a deficiência. Então, se a gente não puder pegar um pouquinho do sol, tá dosando a cada 3 meses para a gente avaliar a necessidade da reposição. E aí, de acordo com os níveis, a gente faz a reposição para poder estar atuando também nesse metabolismo ósseo. É importantíssimo. Ok, tá, então mais uma dica do Saúde para você. Agradeço a participação, doutora, no nosso programa. Obrigada, eu que agradeço. Ok, até o próximo programa. Saúde para você.